Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso gratuito para iniciantes. E essa é a nossa aula 8. Hoje, dando continuidade no nosso curso, para quem não sabe, para quem não fez ainda as primeiras aulas, eu vou deixar aqui, ó, o link. Nós estamos fazendo aqui uma continuidade do nosso curso, o nosso mini curso de inglês para iniciantes gratuito, tá? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, é importante que você comece desde a primeira aula para você ir seguindo tudo certinho, para as coisas começarem a conectar de uma forma melhor, tá? Para você entender o inglês melhor. A nossa aula agora é a nossa 8ª aula aqui do nosso curso e hoje eu trouxe um tema bem interessante para a gente, bem bacana, com bastante conteúdo para a gente aprender na nossa aula de hoje. Muito bem, na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender o alfabeto que realmente nós usamos nos Estados Unidos. Ai, teacher, já sei o alfabeto, você vai ficar dando aulinha de A, B, C, D, E. Não, é diferente. Essa aula de hoje eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre o alfabeto americano, porque é muito importante em certas ocasiões a gente saber soletrar algumas coisas, tá? Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente usa o alfabeto o tempo todo, principalmente para quê? Soletrar seu nome, soletrar sobrenome, soletrar confirmar o seu e-mail. O meu marido mesmo, às vezes, quando ele tá conversando com alguém no telefone, mesmo sendo americano, ele tá falando com alguém e ele soletra. Ele soletra o primeiro nome dele, o sobrenome dele, às vezes o e-mail, só para confirmar, tá, gente? Para a pessoa entender certinho. Não, ó, é T de tatu, tá? A de abelha, tá bom? É uma coisa que a gente às vezes faz até mesmo em português, tá? Então, assim, é importante a gente aprender essa aula porque é muito usado. Então, ó, para que nós usamos o alfabeto ou quando que nós usamos o alfabeto nos Estados Unidos? Soletrar seu nome, soletrar seu sobrenome, confirmar o seu e-mail, pegar uma prescrição na farmácia, às vezes, quando você precisa soletrar, dar o seu nome, às vezes eles não entendem ou não entendem o seu sobrenome, eles vão pedir para você soletrar. Marcar uma consulta médica também, fazer uma reserva em um hotel, dar um número de apartamento para alguém ou explicar uma placa de carro, tá? É muito importante, gente, a gente aprender o alfabeto certinho e hoje eu vou trazer essa aula para vocês, tudo explicadinho, tudo bonitinho, como é que nós soletramos todas as letras certinho aí, para vocês ficarem craques na hora que vocês precisarem soletrar. Aqui, pessoal, nós vamos começar com algumas perguntas que os americanos geralmente vão fazer para você. Então, vou colocar algumas estruturas aqui, algumas perguntas prontas para vocês saberem, tá? Na hora que eles forem perguntar, por exemplo, a famosa pergunta: como é que soletra o seu nome? Como é que soletra isso? Como é que soletra aquilo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, quer ver? Vamos mudar aqui para nossa outra tela para nós escrevermos. Vamos colocar aqui a pergunta mais comum, né? Que é How do you spell that? Aqui seria como é que você soletra isso? How do you spell that? Até se você quiser fazer essa pergunta para alguém em inglês também, já vai marcando, tá? Já vai treinando. Isso é tanto para quem for usar, para quem for falar, ou para vocês começarem a discernir quem, né? Quando alguém perguntar em inglês para vocês essas perguntas em inglês, agora vocês vão saber o que significa. Ah, a teacher Thalita ensinou para mim. E eu tô reconhecendo aqui, meu ouvido tá reconhecendo essa pergunta. Então, quando você ouvir How do you spell that? How do you spell that? Significa como que você soletra isso, ou como soletra isso. Perfeito? Aqui nós temos outras frases que eu vou deixar para vocês irem treinando também,
tanto para vocês falarem, quando vocês forem ouvir alguém falando para vocês a pergunta. Aqui eu coloquei quando alguém não entendeu o seu nome, seu sobrenome, cidade, rua, e-mail, a pessoa pode perguntar essas estruturas aqui para você. Primeiro, como você soletra o seu nome? Vamos lá devagarzinho? How, escuta e repete junto com a teacher, devagarzinho. How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? Como é que você soletra o seu nome? Aí agora presta atenção, como é que fica mais fácil para depois você começar a discernir como é que pega o inglês assim. A estrutura do começo, ela vai ficar da mesma forma, do mesmo jeitinho. Aqui nesse sentido de como você soletra tananã, tá? Então, nessa primeira frase, eu tô querendo expressar vamos pensar assim, quero expressar em português como é que eu falo, como você soletra o seu nome. Você vai usar essa expressão. How do you spell your name? Certo? Agora, se eu quiser falar assim, como você soletra o seu sobrenome? A estrutura do começo aqui vai ficar a mesma. How do you spell? O que nós vamos mudar é o finalzinho. Your, que significa seu aqui, né? Como você soletra seu, aqui não é mais o seu nome. Já aprendi como que soletra, né? Para falar como é que soletra seu nome, já aprendi. Como é que eu falo sobrenome em inglês? Last name. Last name é sobrenome em inglês, tá bom? Já vão marcando algumas palavras de vocabulário que vocês ainda não sabiam. Então, a estrutura do começo ela vai ficar a mesma. How do you spell your last name? Seu sobrenome. A primeira que nós aprendemos foi How do you spell your name? Como é que você soletra o seu nome? Aqui eu quero saber o sobrenome. Então, a única coisinha que eu vou mudar no final ali é last name, ao invés de só name. Estão dando para entender bem? Muito bem. Agora, você pode soletrar isso para mim? Aqui nós vamos mudar o formato agora da estrutura da frase, tá? Você pode soletrar isso para mim? Em inglês, nós vamos colocar Can you spell that for me? Você pode soletrar isso para mim? Can you spell that for me? Um pouquinho mais rápido. Can you spell that for me? Can you spell that for me? Can you spell that for me? Você pode soletrar isso para mim? Agora, se eu quiser deixar de um jeito mais educado, eu posso agora usar o could you, que aí fica no formato de você poderia, tá? Então, could you, para deixar num jeito mais formal, educado, tá? Could you spell that, please? Então, você poderia soletrar isso, por favor? Could you, no jeito mais rápido, não vai ficar could you, separadinho assim. Quando eles forem falar bem rápido com vocês, você vai ouvir could you, could you, could you. Could you spell that, please? Could you spell that, please? Could you spell that, please? Então, você poderia soletrar isso, por favor? Could you spell that, please? Estão pegando aí? Muito bem. Não esqueçam de ouvir a teacher e vai repetindo junto em voz alta, tá bom?
para vocês pegarem aí bonitinho a pronúncia de cada palavrinha. Aqui de uma outra forma, uma outra expressão. Desculpa, como soletra isso? Desculpa, como soletra isso? Uma outra expressão. Então aqui a gente vai falar sorry. How do you spell that? Vão treinando essas frases para quando forem a vez de vocês, de alguém perguntar em inglês, vocês já estão por dentro. Vocês não vão ficar, o que que ela falou? Tá? Vão treinando bastante, tá bom, gente? E inglês é como música, viu, gente? Inglês você tem que ouvir, ouvir, repetir, repetir até você decorar. Igual letra de música. Quando a gente gosta de uma letra de uma música, a gente fica ouvindo, 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 cantando, cantando, repetindo, até a gente decorar aquela letra toda, não é assim? Inglês é a mesma coisa, mesmo embalo, tá bom? Então, para quem gosta de cantar, de ouvir bastante música, uma dica para vocês: inglês é igual aprender uma letra de uma música. Você escuta, 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 repete, 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 até você decorar aquilo e ficar craque. E aí você nunca mais vai esquecer, tá? Vai ficar lá grudado na mente de vocês. Então, assim, tenha o costume de sempre ouvir e sempre repetir, praticar, usar no dia a dia, tá bom? Para vocês não esquecerem. Então, pessoal, aqui vai ficar, né, devagarzinho para vocês pegarem. Sorry. How do you spell that? Sorry. How do you spell that? Sorry. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Ok? Como que você soletra isso ou como que soletra isso? Muito bem? Perfeito. Agora vamos aprender algumas formas de como responder naturalmente. E aí que nós vamos entrar aqui com algumas letras do alfabeto para a gente aprender direitinho como é que pronuncia da forma certinha cada letra. Aqui, gente, eu vou colocar o meu nome, meu sobrenome, mas nós vamos aprender todas as letras daqui a pouco, tá bom? Vou deixar um formato aqui bem casual que você poderia responder de volta todas essas perguntas que nós vimos no começo da aula aqui, tá? Então, como é que a gente responde naturalmente? Para começar, você pode falar assim: "Ah, claro", né? Por exemplo, se alguém falar: "Você pode repetir, você pode soletrar isso para mim?" Claro, nós vamos usar sure, tá? Sure, sure, sure. Puxa bem esse R para trás. Sure, sure, sure. Tá bom? Que significa claro. Então, lembra que essa palavra grande aqui na tela significa claro. Claro, sure, sure. Puxa esse R para trás, tá? Sure. Aí você vai colocar assim, por exemplo, a pessoa tá perguntando como é que soletra o seu primeiro nome. Você fala, sure, it's. Esse it's aqui tá significando é na nossa expressão, tá? É. É Thalita. Ai, pode soletrar o seu primeiro nome? Claro. É. E aí você vai começar a soletrar. It's. Aí aqui. T. Letra T significa. Significa não. Se pronuncia como T. 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 Olha os dentes. T. T. Esse é meu nome, tá? T. H. Letra H. H, repetem junto comigo. A, primeira letra do alfabeto. A, L, letra L. L, o L sobe lá para cima. L, I, o I significa I, se pronuncia I. E aí T, T e A de novo, né? A. Então, muito bem. Vamos lá, eu vou ler a frase toda. Sure, it's TH.
Sure. It's Thalita. Então, você poderia soletrar o seu primeiro nome para mim? Claro, é Thalita. 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 Ok? Aí você vai colocar o seu nome no lugar. Perfeito, gente? Isso aqui lembrando que é para quem ainda não sabe muito bem, quem não tá muito craque ainda para soletrar em inglês as palavrinhas separadas, tá? Se você já sabe essa parte, perfeito, muito bem. Agora é só praticar as frases completas aqui que a teacher tá colocando. Então, agora aqui, na próxima frase, vamos supor que alguém falou assim para você: Can you spell your last name? Então, você pode soletrar o seu sobrenome? Então, lembra que quando começar can you spell, significa você pode, tá? Can you spell your last name? Você pode soletrar o seu sobrenome. Se você ouvir com how do you spell, esse how do you spell significa como você soletra o seu sobrenome, tá bom? Como é que soletra? Como é que soletra como é que você soletra o seu sobrenome, tá? Essa é a diferença de colocar o how do you spell com o can you spell. Aqui eu tô falando can you spell your last name? Então, você pode soletrar o seu sobrenome? Aí você vai falar sim, claro! Que também podemos colocar nessa forma. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Já vimos aqui duas formas de falar claro em inglês. Nós podemos usar of course e podemos usar qual? Sure. Tá bom? Você escolhe qual que você vai usar na hora. Vai usando, vai variando. Um dia usa uma, um dia usa outra, tá bom? Para vocês terem um vocabulário cheio aí. Então, claro, of course. Aí você quer falar assim, ó. Meu sobrenome vai ficar my last name is. Aí nós vamos começar a soletrar o seu sobrenome. Eu vou colocar o sobrenome da teacher, porque nós estamos vendo por enquanto como é que nós formulamos aqui a frase. Nós já vamos aprender palavrinha por palavrinha para nós soletrarmos aí, para vocês aprenderem a soletrar o nome de vocês. Beleza? Então, ó, of course, claro. My last name is. Meu sobrenome é. Aí aqui, ó. H-A-R-R. De novo, R-R. Para quem tá ouvindo no podcast, se você estiver ouvindo o áudio só, tá? Se eu não falar a letra em português, depois dá para vocês verem pelo vídeo que tá aqui na tela, tá bom, gente? Então, H vai ser H-A-A-R. R, que meu sobrenome tem dois R's. R. Aí, I, que seria I. I am A e o último N. Então, meu nome aqui, Harriman, tá? Harriman vai ficar H-A-A-R-R. E-I-M-A-N.
M, M, A, N, N. Só em inglês agora? Vou ler a frase toda. Of course, my name is. Ah, só uma observação. Eu já ouvi muito, até meu marido às vezes ele fala com frequência. Por exemplo, está no telefone ou tá pegando sua prescrição médica, e aí a pessoa não entende seu nome e tal, você pode até repetir, né? Falar completo o seu nome primeiro, como assim: Of course, my last name is Harriman. Aí você começa a soletrar: Harrman. Já ouvi muito o pessoal falar assim, em vez de ir direto para soletrar, que pode fazer também, tá, gente? Sem problema. Mas se você quiser falar dessa forma, porque eu já ouvi muita gente falar assim, tá bom? Então você fala o seu sobrenome normal, Harriman. E aí você começa soletrando, né? Logo em seguida. Eles não vão te interromper porque é uma coisa muito comum que faz aqui. Então, of course, my last name is Harriman. Harriman. Uma outra forma também muito, muito comum é colocar somente o it's, por exemplo, Ana. Vou colocar aqui. It's Ana. E aí você também soletra logo em seguida, tá vendo? Então, it's Ana, que significa. O que que esse it's aqui tá significando? Significa é. Então, é Ana. Ou é João. It's John. Ou João. It's Paulo. É Paulo. Tá bom, gente? E aí você soletra na frente. A-N-A. Ana. It's Anna. A-N-A. It's Anna. A-N-A. E pode ser Anna também, tá, gente? It's Anna. Tem Anna e Ana. Pode pegar qualquer uma aí. Já ouvi as duas formas em inglês sendo soletradas assim. Anna, tá? It's Anna. It's Anna. A-N-A. Agora vamos pegar o nome de um rapaz aqui. Vamos ver se o seu nome tá aqui. Eu vou pegar Lucas, tá? It's Lucas. Ou, se você quiser colocar o seu nome no jeito já americano, Luke, tá bom? It's Luke. It's Luke. Como é que soletra Luke? L-U-K-E. 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 Luke. It's Luke. L-U-K-E. Se tiver algum Lucas aí, já deixa nos comentários que você já aprendeu a soletrar o seu nome em inglês. Se você quiser reforçar lá para eles assim, não, meu nome, vamos supor assim, meu nome é com um L só ou com um T só, nós podemos deixar nessa estrutura, se você quiser se expressar assim, tá? It's with one, aí vamos pôr L, né? É com um L só. It's with one L. 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 Então, é com um L só ou é com um L. Se você quiser falar, é com um T só, fica a mesma estrutura, você só vai mudar o final. It's with one T. It's with one T. It's with one T. É com um T só, tá bom? E assim por diante. Agora, se você quiser reforçar que o seu nome tem, vamos supor assim, 2 R's. Tem 2 R's. Tem 2 T's, tá? Nós podemos deixar nesta forma aqui, ó. It's with two. It's with two. Eu vou colocar R's. R's.
é com 2 R's. It's with 2 R's. It's with 2 R's. It's with 2 R's. Então, meu nome, tá? Esse it's, ele tá se representando aqui o seu nome, o seu sobrenome, aquilo que você tá falando, aquela coisa que está sendo mencionada ali no contexto do que você tá falando com a outra pessoa, tá? Então, esse it's significa é, tá bom? É com 2 R's. It's with 2 R's. Se tiver 2 T's, it's with 2 T's. T's. E assim por diante, tá bom? Só para vocês verem as formas aqui, se caso ocorra alguma situação onde você tem que falar isso em inglês, tá bom? Se você quiser falar assim, ó, meu nome não tem H. Meu nome não tem H. A estrutura fica there's, esse tem um TH, então a gente tem que pôr a língua um pouquinho para fora, bem suave. There's no H. There's no H, que significa não tem H. Então, meu nome não tem H. There's no H. There's no H. E aí, o que vai mudar dessa estrutura é só o final, tá? Então, não tem N. There's no N. There's no N. E assim por diante. Vamos ver algumas outras expressões? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Vão anotando aí, hein, gente? E não esquece de ouvir a teacher e indo repetir e vão repetindo em voz alta junto comigo. Se você quiser expressar assim, tem um H no final, tá? Meu nome tem um H no final. Você vai usar essa expressão, ó. There's an H. There's an H at the end. Então, tem um H no final. Meu nome tem um H no final. Meu sobrenome tem um H no final. There's an H at the end. At the end. Quando ficar rápido a frase, vai ficar at the end. There's an H at the end. There's an H at the end. There's an H at the end. Ou você pode colocar você pode substituir, tá vendo? O inglês é assim, você mantém aquela estrutura, você vai só mudar o que você tá mencionando. Então, se não for o H, se for um N, a única coisa que você vai mudar nessa frase, desse significado de tem um tananã no final, vai ser a letra, tá? Então, vamos supor assim, there's an A at the end. Então, tem um A no final, tá? There's an A at the end. Tô falando at the end porque eu tô falando bem devagarzinho, tá? Quando a gente fala devagarzinho, a gente já pronuncia todas as palavras. Mas quando você vai falar tudo de uma vez, rastar, né? Como que fala, o pessoal fala? Não é arrastar. Ai, gente, esqueci a palavra. Quando você vai falar tudo de uma vez, assim, você vai falar at the end. At the end. There's an A at the end. There's an A at the end. Tá vendo? There's an A. There's an A. There's an A. There's an A at the end. Tá vendo como muda muito do jeito mais devagar, de um jeito mais rápido? Quem lembrar da palavra que eu tava tentando falar, deixa aqui nos comentários. Esqueci. Não é arrastado. Esqueci completamente. Desculpa, gente, não lembro. Agora, outra frase. Se você quiser falar assim, começa com T, tá? Começa com T. Para se expressar, tá, gente? Vamos colocar aqui frases que vêm na nossa cabeça e a gente fica lá, meu Deus, como é que se expressa em inglês falando isso? Não sei, não vem, não consigo montar. Aqui está, tá bom? Tô dando de mão dada para vocês. Então, it starts with a T. Começa com T,
tá? Então, meu nome começa com um T. It starts. A gente corta esse T, fica como um it starts, tá? It starts, it starts with a T. It starts with a T. Começa com um T. It starts with a T. Começa com um T. E se você quiser falar termina, vamos supor, com A, termina com A, vai ficar ends, it ends with an A. Termina com um A. Meu sobrenome termina com um A. It ends. Olha como fica diferente quando junta, liga. It ends with an A. It ends with an A. Tá vendo como fica tão diferente de it ends with an A? It ends with an A. It ends with an A. An A. It ends. It ends with an A. Vamos ouvindo e repete. It ends with an A. It ends with an A. Agora, eu vou ver aqui com vocês uma situação que acontece muito com a gente. Já aconteceu até comigo de ir, por exemplo, no post office, no correio, e alguém escreveu o jeito que eu, soletrei para ela, ela escreveu ou bateu errado lá com a tecla do computador e ela mostra para mim e eu falo, na verdade não é com essa letra, é com outra letra. Como é que eu me expresso quando eu quiser fazer uma correção dessas, tá? Corrigir com educação quando a pessoa escreveu alguma coisa errada. Vamos ver algumas expressões assim? A primeira eu coloquei assim, na verdade é com Y, não com I, tá bom? Mas aí nós podemos trocar aqui a estrutura ela vai ficar a mesma. O que nós vamos trocar vai ser a letra, tá bom? Vou colocar do meu jeito aqui, mas vocês podem ir brincando depois, colocando outras letras, só para vocês começarem a pegar bem cada uma delas, tá? Então, essa palavra, vamos devagar para pegar a pronúncia dela. Ela se pronuncia como actually, 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 actually. Tá vendo? Devagarzinho, médio e mais avançado. Actually, 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 tá? Significa na verdade, actually. Então, actually, na verdade, é com Y. It's with a Y. It's with a I. É com Y. É com Y. No inglês a gente coloca esse é com um Y. É diferente, tá? Mas na estrutura que nós estamos querendo pensar aqui em português, né? Para falar, na verdade é com Y, na verdade é com T, é nessa forma, tá bom? Actually, it's with a Y. 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 Tá bom? Vamos pegando devagarzinho. Na verdade, é com Y, não com I. Uma suposição. Não com I vai ficar not an I. Not an I. Tudo junto. Not an I. Not an I. Not an I. Tem um stop T aqui nesse not, quando nós fazemos a ligação toda, tá? O T tá ali, mas a gente para ele, então fica not an I. Not an I. Tá bom? Já expliquei sobre isso nas outras aulas. Se você não assistiu, corre lá para assistir, tá bom, gente? Actually, it's with a Y, not
an I. Um pouquinho mais rápido agora, vamos lá. Actually, it's with a Y, not an I. Actually, it's with a Y, not an I. Então, na verdade é com Y, não com I. Actually, it's with a Y, not an I. Agora outra frase, é C, não S, tá? Então você aponta lá, é C, não S. Então essa expressão em inglês fica it's C, not S. It's C, not S. Not S, tá? Tem o TH, tem o stop T, que é o T que para. Not S. Not S. It's C, not S. It's C, not S. Então, é C, não S. Que mais que a gente tem aqui? Se você quiser falar que é duplo, tá? O nome é duplo, é um L duplo, por exemplo. É um L duplo, é um T duplo, tá? Que significa a mesma coisa, tem dois T's, tem dois L's. Nós podemos usar essa expressão. It's double. It's double L. It's double L, que significa L duplo, ou tem dois L's, tá bom? Mesma coisa. It's double L. It's double L. Agora, por exemplo, se você quiser falar a frase assim, deixa eu soletrar de novo. Deixa eu soletrar de novo. Vai ficar assim. Let me spell it again. Let me spell it again. Então, deixa eu soletrar de novo. Vamos ver como fica um pouco mais rápido essa frase. Let me spell it again. Let me spell it again. Spell it again. Let me spell it again. Let me spell it again. Tá? Deixa eu soletrar de novo. Let me spell it again. Gente, um caso que aconteceu comigo há muito tempo atrás, e eu não sabia disso porque ninguém tinha me ensinado. Eu fui aprendendo a marra e quero passar isso para vocês, porque pode ser que aconteça também. Uma vez eu liguei para resolver um problema no banco aqui nos Estados Unidos, e aí eu tive que soletrar o meu nome e o meu sobrenome para essa pessoa. E aí eles queriam que eu soletrasse de uma forma assim, que nem a gente faz no Brasil. A é de abelha. B é de bola, tá? Porque tem algumas letras que às vezes confunde. Então, eles querem ter 100% de certeza que tá certo. Então, eles às vezes falam para você soletrar dessa forma, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas. Não é o alfabeto todo, algumas letras, só para vocês verem como que fica essa estrutura se caso acontecer com vocês na hora de soletrar o seu nome ou o seu sobrenome, que nem aconteceu comigo. Aí depois eu não entendi o que ele estava querendo dizer, depois que caiu minha ficha, e aí ele deu um exemplo, você tem que falar assim. Foi bem vergonhoso para mim, né? Mas por fim, eu consegui. Mas eu já tô te ajudando para você não passar esse tipo de vergonha, tá bom? Então, B de bola, que a gente fala. Vamos colocar no jeitinho americano, do jeito que é. Então, quando você quer falar, por exemplo, assim, vai ter que bater, tá? Vai ter que bater a letra com a palavra em inglês. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, B é de boy, que significa garoto, tá bom? Então, B as in boy, tá? B é de boy. B é de garoto. Então, vai ficar essa estrutura. As in. B as in boy. É lógico que aí você vai ter que lembrar que palavra com B, né? Que palavra que é em inglês se começa com B. Então, aí você vai ter que ficar bom para soletrar e no vocabulário, tá? Então, mais ou menos, só para mostrar para vocês como é que vai ficar essa estrutura. B as in boy. B as in boy. Vou colocar outras aqui. D de dog,
que significa D de cachorro, tá? Então, B de menino ou de garoto, D de cachorro, D as in dog, D as in dog, M as in Mary, M as in Mary, N as in Nancy. Nancy é nome de pessoa, tá, gente? Nancy. N as in Nancy. Então tá ficando tudo assim, tá? B de boy, D de dog, M de Mary, tá? E assim por diante. Que nem o nosso em português, né? B de bola, A de abelha, mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Então, B as in boy, D as in dog, M as in Mary, N as in Nancy. O que mais que a teacher tem aqui? T as in Tom. T as in Tom. Nome de um garoto, de homem, Tom. P as in Peter. P as in Peter. S as in Sam. S as in Sam. E aqui eu vou pôr o último de Z as in zebra. Zebra, tá? Então, Z de zebra, vou colocar aqui a tradução para vocês, vou falar em português, e aí a gente repete mais uma vez tudo junto em inglês. Então, B de garoto, D de cachorro, M de Maria, N de Nancy, T de Tom, P de Pedro, S de Sam e Z de zebra, ok? Vamos ver agora em inglês? Bora lá. B as in boy, D as in dog, M as in Mary, N as in Nancy, T as in Tom, P as in Peter, S as in Sam, Z as in zebra. Então, você vai seguindo nesse embalo, tá? Então, por exemplo, se você for soletrar o seu nome, é T, como em teacher, né? Que nem o meu nome. T as in teacher. Aí eles vão marcando, ok, T as in teacher. H as in hat. H as in hat. H de hat, chapéu, tá? E assim por diante. A as in apple. A de maçã, tá bom? E aí vocês vão soletrando dessa forma até chegar no fim do seu nome lá, tá? Isso aqui, gente, é para algumas situações, não é sempre que acontece. Mas eu precisei e não sabia. Então, é bom vocês praticando, estudando sobre isso, porque pode ser que vocês vão precisar no futuro, só para não, né, para não ficar aquele clima chato que a gente fica muito triste, né, gente, na nossa situação. Quando a gente não entende nada em inglês, a gente passa vergonha e a gente fica com vergonha, abalado, né? Eu sei como é. Então, para não acontecer isso, pratica, estuda isso aqui. Não é tão complicado assim, tá? Não é tão complicado. Vai treinando já com o seu próprio nome e com o seu próprio sobrenome. E aí você vai tentando pegar a primeira letra, o que combina ali com uma palavra, para você pensar, que nem o meu. T de teacher, né? Combinou. T as in teacher. H as in hat. A as in apple. E assim por diante. Agora, para te ajudar ainda mais, eu vou soletrar agora as letras do alfabeto e já vou colocar para vocês algumas palavras nesse formato que nós vimos, como A é de
maçã, por exemplo, A as in apple, para vocês já treinarem algumas palavras de vocabulário também, tá bom? Que aí vocês vão praticando em casa. O que vocês acham? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Para não dificultar a sua vida, para deixar mais fácil, eu já vou colocar algumas palavras aqui para vocês de vocabulário. E aí vocês vão pegando com o que bate com o seu nome aí na ordem certinha do seu nome. Então, muito bem, vamos lá, vamos seguindo junto com a teacher. Então, A de apple. A as in apple. Vão repetindo junto comigo, já vão pegando aí, eu vou deixar na ordem do alfabeto e vou colocando as palavras de vocabulário na frente, tá? Então, A as in apple. A as in apple. B de boy. B as in boy. Boy, garoto, menino, tá, gente? Apple, maçã, pra quem não sabe. Já vão deixando aí no vocabulário de vocês. B as in boy. B as in boy. C de cat, que seria gato. C as in cat. C as in cat. C as in cat. D de cachorro, de dog. D as in dog. D as in dog. Então, A, B, C, D. A, B, C, D. A as in apple. B as in boy. C as in cat. D as in dog. Continuando. E de elefante vai ficar E as in elephant. Elephant. E as in elephant. E as in elephant. F de Frank. Vou colocar o nome de um rapaz aqui. F as in Frank. F as in Frank. G as in George. Outro nome de pessoa, George. G as in George. Então, A, B, C, D, E, F, G. Paramos no G ali. G. Não é D, que nem o D. D. Esse é G. G, bem perto, né? Tá vendo? Por isso que eles gostam, às vezes, que fala assim, porque tem letra que, às vezes, atrapalha. É bem similar. A, B, C, D, E, F, G. G as in George. H as in house. H de casa. House, casa, para quem não sabia. H as in house. I de ice, que significa gelo, tá? I as in ice. I as in ice. I, que é I, tá bom? As in ice. De gelo. F, G, H, I. Agora J, em inglês nós pronunciamos J. J as in John. Colocar o nome de um rapaz. João, John. J as in John. J as in John. K as in kitchen. Cozinha. K, letra K, paramos aqui, ó. K de cozinha. K as in kitchen. K as in kitchen. Vou comentar para vocês aqui. K as in kitchen. L
Letra L. L as in love. L de amor. L as in love. L, puxa bem lá pra cima. L as in love. L as in love. Esse aqui, M, que a gente viu de Maria. M as in Mary. M as in Mary. E o N de Nancy. N as in Nancy. Vai ficar pequenininho porque eu tô tentando colocar todo o vocabulário aqui. Aí acho que às vezes a letra fica menor, tá, gente? Mas eu não tem como eu editar bonitinho pra vocês. Tem que ficar assim, desse jeitinho. Então, N as in Nancy. N as in Nancy. O de laranja. O as in orange. O as in orange. O as in orange. P de Peter. Pedro. P as in Peter. P. P as in Peter. Depois a teacher vai ler todo aqui o alfabeto para vocês. E aí nós vamos repetir mais uma vez, com tudo junto. P as in Peter. P de Peter, ou Pedro. Q. Q as in Queen. Lembrando, pessoal, quem tá só ouvindo depois, se você quiser acompanhar na tela, tem o vídeo também para você acompanhar certinho, fazer as anotações, tá? Para vocês estudarem mais tarde. Então, Q as in Queen, que seria rainha, tá? Queen. Q as in Queen. Então, L-M-N-O-P-Q. Estamos indo pro R agora. R. Puxa bem esse R. R as in Robert. Nome de um rapaz. Robert. R as in Robert. R as in Robert. S de Sam. Já vimos esse. S as in Sam. S as in Sam. S as in Sam. T de Tom. T as in Tom. T as in Tom. T as in Tom. Agora uma palavra diferente aqui para vocês. U as in umbrella. Vai ser o U de guarda-chuva, tá? Umbrella significa guarda-chuva. U as in umbrella. Deixa eu ver se tem como aumentar um pouquinho mais para vocês verem. Ainda falta algumas palavras, então. Não tem nem como eu colocar do ladinho. U as in umbrella. Estamos quase lá. Vamos pro V agora. V. V as in Victor. Victor. V as in Victor. V as in Victor. Esse aqui, ó, W vai ficar W. W as in water. Water significa água em inglês. W as in water. X as in X-ray.
X-ray vai ser o nosso raio-x, tá? X-ray, raio-x. X as in X-ray. X as in X-ray. Y as in yellow. Y as in yellow. E Z as in zebra. Z as in zebra. Vimos todas as letras e já deixei o vocabulário para vocês aqui, se caso vocês precisarem alguma vez, algum dia, soletrar o nome de vocês e precisar colocar esses nomezinhos na frente, né? B de bola, C de cachorro, tá bom? Vamos ver aqui, vamos revisar somente o vocabulário, vou ler rapidinho para vocês e aí nós já lemos tudo junto, tá bom? Então vamos lá, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Vou cantar a musiquinha para vocês, tá? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá? Se você quiser ouvir mais, depois volta várias vezes nessa parte e vão ouvindo cada vez mais. Quanto mais vocês ouvirem, praticarem, mais craque vocês vão ficando tanto na escuta como na fala, se vocês forem repetindo em voz alta. Muito bem, pessoal! Agora vamos ler tudo junto com a teacher. Vamos lá. A as in apple, B as in boy, C as in cat, D as in dog, E as in elephant, F as in Frank, G as in George, H as in house, I as in ice, J as in John, K as in kitchen, L as in love, M as in Mary, N as in Nancy, O as in orange, P as in Peter, Q as in queen, R as in Robert, S as in Sam, T as in Tom, U as in umbrella, V as in Victor, W as in water, X as in X-ray, Y as in yellow e Z as in zebra. Pessoal, não esqueçam de praticarem, tá bom? Quanto mais vocês vão praticando, melhor vocês vão ficando aí no inglês de vocês, tá? Volta várias vezes, escuta, repete em voz alta junto com a teacher, ok? Para vocês ficarem craques no inglês de vocês. Muito bem, pessoal, agora como a teacher é bem bacana, eu peguei para vocês um diálogo de conversação de quando você for pegar uma prescrição médica na farmácia. Então, nós vamos analisar esse diálogo juntos, rapidinho. Vamos ver o que nós já aprendemos, aprender algumas expressões ou palavras de vocabulário novo, tá bom? Então, vamos lá. Mão na massa, pega um papel, uma caneta para você anotar aí e bora praticar. Muito bem, então, a nossa primeira frase do nosso diálogo vai começar assim. Oi, eu estou aqui para pegar uma prescrição, tá bom? Então, geralmente, você vai falar assim. Hi,
I'm here to pick up a prescription. Essa palavra é grande. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Prescription. Isso, muito bem. Então, prescrição, tá? Vamos ler devagarzinho? Hi, I'm here to pick up a prescription. Puxa bem esse R. Prescription. Prescription. Então, oi, estou aqui para pegar uma prescrição, tá? Então, a minha prescrição médica. Aí, a pessoa vai perguntar, ela pode te perguntar, qual é o seu sobrenome? Ou o seu nome, tá? Vamos colocar sobrenome aqui. What's your last name? Então, essa vai ser a expressão para qual é o seu sobrenome. Pega isso bem, porque se alguém perguntar para vocês, ó, o seu ouvidinho já vai estar craque ali. What's your last name? What's your last name? Quando você ouvir essa frase, oh my God, estão me perguntando qual que é o meu sobrenome, tá bom? What's your last name? Aí aqui, aí aqui você vai falar, colocar o meu, tá, gente? Harriman, coloca o seu aí. Já aprendemos o vocabulário todo mesmo, aí você vai praticando. Coloca o seu sobrenome. Harriman, tá? Aí a pessoa vai falar, como é que soletra isso? Como é que soletra esse sobrenome? Gente, o meu nome aqui, ninguém consegue acertar. Então, eu tenho que fazer isso toda santa vez que eu vou na farmácia. Eu preciso soletrar o meu primeiro nome e o meu sobrenome, o brasileiro, vamos dizer assim, né? Que tá como Rodrigues. Então, nosso Deus, é uma dificuldade bastante para eles entenderem. Então, por isso que eu aprendi, porque eu vou lá e é toda vez, toda vez. Então, aqui ela vai falar, how do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Como soletra isso? Ou como você soletra isso? Aí você fala, it's, lembra? It's. Aí eu vou soletrar o meu. Harriman. Ok? Ou eu posso até pôr aqui is double R, né? Double R, que seria o R duplo, né? Eu tenho dois R's ali. Double R. Ou pode falar R, não tem problema também, tá? Então, how do you spell that? Como que você soletra isso? It's Harr ou double Riman. Aí você vai soletrando o seu nome em voz alta aí, tá? Ou coloca nos comentários. Aí ela pode confirmar, tá? Ela pode falar de volta, confirmar. E aí ela vai perguntar, por exemplo, a sua data de nascimento, que seria date of birth. Eles sempre falam isso. Date of birth. Date of birth. Rapidinho vai soar assim, tá, gente? Date of birth. Date of birth. Presta atenção, porque quando você for na farmácia para pegar a sua prescrição médica, geralmente eles falam isso aqui mesmo, tá, gente? Date of birth. Não sei a sequência, cada um pega uma sequência. Pode ser que um já vai pedir a data de nascimento primeiro, depois eles pedem seu primeiro nome, depois eles pedem o sobrenome, mas geralmente eles falam isso. Date of birth. Tem um TH no final. Birth. Date of birth. Data de nascimento. Agora, como é que funciona a data de nascimento? Algumas pessoas já sabem, outras pessoas não. Aqui nos Estados Unidos é o contrário do Brasil. Então, nós primeiro falamos o mês, depois o dia
e depois o seu ano de nascimento. Eu vou colocar o meu aqui, aí vocês já sabem qual é o dia do meu aniversário para vocês me desejarem feliz aniversário. Ok? O meu vai ser January. Eu vou colocar assim, tá? January, mas eu vou escrever para vocês. January 30th. Vocês vão aprender, calma, vocês vão aprender como é que nós usamos datas, números, essas coisas, tá, gente? Ainda não vimos isso para quem tá no comecinho do curso, mas vamos ver, tá? Mas eu vou colocar aqui só por causa do diálogo. Então, janeiro 30, então January 30th. Tem que pôr esse TH no final, porque a gente tá falando de data. Nós vamos aprender sobre isso. E aí, o ano vai ficar 1996. Aqui, geralmente, nós falamos pelos 2 primeiros e 2 últimos. 1996, o meu ano ali de nascimento, tá? January 30th, 1996. E aí, como que a gente escreve isso? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. January. January 30th, 1996. Esse vai ser o meu mês, e o meu ano, e o meu dia. Se alguém for também de 30, né? Dia 30 de janeiro de 1996, vocês colocam a mesma data. January 30th, 1996. E aqui, para não ficar sem graça, eu vou colocar o finalzinho do diálogo, vou deixar perfect, né? Que significa perfeito. Perfect. Give me 1 second. Então, give me 1 second. Aqui significa me dá 1 segundo. Perfect. Give me 1 second. Perfeito. Me dê 1 segundo, tá? Aí a pessoa vai lá, vai conferir, blá, blá, blá. Tá, gente? Mais ou menos isso para vocês praticarem agora no começo, para não ficar muita informação. Marcaram a tradução? Não estou colocando a tradução aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? Mas se você não pegou alguma coisa, volta lá o videozinho para você pegar a tradução. Vamos ler tudo junto agora, junto com a teacher, em inglês, enquanto vocês vão acompanhando com a tradução de vocês aí? Então vamos lá, vamos ler todos juntos agora em inglês. Hi, I'm here to pick up a prescription. What's your last name? Harriman. How do you spell that? It's Harriman. Date of birth? January 30th, 1996. Perfect. Give me 1 second. Pessoal, essa foi a nossa aula de alfabeto de hoje aí. Eu falei para vocês que não ia ser só uma aula aprendendo o ABCD. Gostaram da aula? Se vocês gostaram da aula, deixa aqui nos comentários para a teacher saber, para eu ficar por dentro do feedback de vocês, tá bom? Pessoal, não deixe de seguir e ativar as notificações para você não perder as próximas aulas. Depois dessa aula, eu vou colocar mais uma aula para vocês lá, só com diálogos americanos, lógico, com a tradução em português para você, mas diálogos do dia a dia voltados em soletrar, tá bom? Com algumas outras situações para vocês irem treinando em casa, praticando algumas expressões novas, tá bom? Mas assim, não deixa de praticar, gente, não deixa só no papel. Precisa ser praticado, nem que seja sozinho, tá bom? Pega um gravador, grava lá você falando bonitinho, tá? Mas não deixa de
praticar. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê no nosso próximo episódio do nosso curso, do nosso mini curso gratuito para iniciantes, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com quem tá querendo aprender, amigos, familiares. Ajuda a teacher aí, tá, gente? Ó, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. See you later! Bye bye!